O conceito do vídeo de hoje tá aqui. Relaxa, que vem. Se tivessem me falado isso há uns 10 anos, eu provavelmente teria ignorado essa informação, essa pérola, essa sabedoria. Mas por que hoje eu tô com a esperança de você não ignorá-la? Eu acho que os tempos são outros, estamos mais abertos para esses conceitos. Se eu te falasse, você está se esforçando demais, você precisa soltar e relaxar, que aí as coisas vão começar a se movimentar. Quanto de incômodo te gerou eu ter falado isso? Fala a verdade, te deixou incomodado? Por que te deixou incomodado? A maioria de nós aprendeu e incorporou crenças sobre o esforço. Tem tanto pra gente quebrar aqui. Quando você não está atingindo um resultado que você gostaria, qual é a primeira estratégia que a sua mente bola? O que ela fala para você? Então, a maioria das pessoas talvez vai trazer um conceito de então eu tenho que me esforçar mais, então eu tenho que colocar mais intensidade, eu tenho que dar mais duro. Agora tenta lembrar um momento da sua vida onde você passou do ponto, onde você pôs esforço demais. O que é que aconteceu? Você conseguiu aquele resultado? Vamos lembrar do modo desespero. Quando alguém está desesperado por algo, como é que você se sente quando está com essa pessoa? É só lembrar daquele vendedor no fim do mês. Começa a te mandar um monte de mensagem, começa a pedir ali, a pessoa entra no modo desespero, que é compreensível quando a gente realmente está num apuro muito grande, está fechando o mês, tem conta para pagar. É super compreensível como essa ansiedade é gerada. O problema não é esse, o problema é que a estratégia normalmente não funciona. Quanto mais ansioso, mais a gente age de forma ansiosa e menos a gente consegue resultado significativo. Às vezes a gente força um pouco e consegue um pouco de resultado, mas depois perde lá na frente, aquilo não dura, aquilo não transforma e você continua correndo atrás do rabo mês após mês. A questão aqui não é sobre ter zero esforço. A questão é o esforço ideal que te traga resultado. O vendedor desesperado, o que gera em você? Em mim gera repulsa, gera assim, eu me sinto sufocada. Tinha uma época que eu entrava mais na pena e eu queria fazer para ajudar as pessoas. Depois eu fui descobrindo que não ajudava muito, porque eu ajudava no mês. Aí no mês seguinte o que acontecia? A pessoa me mandava mensagem de novo, aí eu tentava ajudar de novo e a pessoa de novo. Então aquilo era um ciclo vicioso e precisava de outra coisa para sair dali. Eu comecei a pensar como é que eu ajudava as pessoas a sair dessa de verdade e não só com uma ajuda temporária que renova todo mês o problema. Uma outra crença é que a gente acha que se a gente relaxar, a gente está sendo folgado. Quantas crenças você ouviu sobre ser folgado, ser preguiçoso? As pessoas deixavam você descansar? Quando a gente é criança, às vezes é mais permitido, né? A maioria de nós não aprendeu que descanso era uma coisa saudável, necessária e positiva. Como é que o descanso era tratado na sua família? Na minha família, não existia. E existia uma vergonha muito grande. Então as pessoas eram muito fazedoras e quando alguém encontrava elas que elas não estavam no modo de fazeção, elas tinham que dar 1000 justificativas. É como se tivesse sempre uma polícia perguntando: tá se esforçando? Tá se esforçando? Tá ocupado? Porque se não tiver ocupado, não, é porque veja bem, e não sei o que, era uma super justificativa. A minha avó era o exemplo disso. Eu lembro uma vez que eu cheguei na casa dela, ela tava sempre arrumando assim. Eu acho que a minha avó lavava as cortinas 2 vezes por semana. Sabe uma coisa assim que você fala, meu Deus, vó, né? Então assim, era uma pessoa que tava o tempo inteiro fazendo 1 milhão de coisas, mesmo quando não tinha mais filho pra criar, quando não tinha neto pequeno, ou que eles não ficavam tanto na casa dela, ela tava sempre atarefada. Eu nunca entendia como é que ela ficava tão atarefada. Sempre a mulher de um canto pro outro, canto pro outro, canto pro outro. Aí teve um dia que eu cheguei na casa dela e ela estava tirando um cochilo. Essa mulher, quando me viu, levantou do sofá como se tivesse aparecido a polícia pedindo justificativas. Ela quase fez um mãos ao alto e começou, não, porque veja bem, porque não sei o que lá, não sei o que lá. E eu assim, de boa. Ela não se permitia parar. E provavelmente você teve pessoas na sua família assim, onde você foi educado que você não podia parar. Só que não necessariamente fazer alguma coisa vai nos trazer resultado. Às vezes a gente só tá no modo fazeção, a gente confunde isso com produtividade, mas não tá gerando resultado.
Então você vai ter que investigar tudo que você aprendeu na sua família sobre descanso. Você aprende com o que as pessoas falam, mas especialmente com o que elas fazem. As pessoas relaxavam, descansavam, elas estavam sempre se cobrando de fazer alguma coisa, não importa o que seja. Lembrei de uma pessoa que eu conheço que ela fingia estar arrumando a casa toda vez que uma pessoa da família chegava. Então ela ficava meio que fingindo, sabe quando a pessoa faz assim, ela põe daqui pra cá, depois ela pega daqui e põe pra cá de novo, sabe? Eita, sujei tudo. Muitas pessoas vão interpretar o descanso como impossibilidade. O descanso me atrapalha de realizar aquilo que eu gostaria de estar realizando. Ele me impede, ele me bloqueia, ele me segura. E se você estiver trazendo uma visão assim, realmente descansar vai ser uma tortura. E o que acontece quando você vai para o descanso com essa mentalidade? É claro que você não descansa. Olha, um adulto hoje em dia conseguir relaxar tá muito complicado. Por quê? Porque a gente não aprendeu a relaxar, a gente não sabe o que é relaxar. E num nível mais profundo, nosso corpo carrega tantas memórias que ele não sabe mais se permitir ficar no estado relaxado. Não é porque você está deitado no sofá que você está relaxando. Obviamente que não é que você está scrollando nas redes sociais, hoje já sabemos disso, não é? Que você não está descansando. Então, o que é descanso? Você vai ter que descobrir, você vai ter que criar o seu próprio repertório para entender o que é o descanso mental, o que é o descanso no corpo. E, idealmente, nos dois, nessa conexão mente e corpo, porque não tem tanta divisão assim. Um exemplo é quando as pessoas saem de férias. Então, se uma pessoa está muito na dúvida de uma tomada de decisão, ou ela está querendo, mudar de vida, mas não aparece nenhuma oportunidade, ela se sente presa naquela realidade, e ela fala assim para mim, vou sair de férias. Eu falo, ufa, quando ela vai sair de férias, eu já consigo imaginar que ela vai entrar num estado mental onde a resolução é possível. Você escutou o que eu acabei de falar? O relaxamento, ele permite que a gente entre num estado mental, corporal, onde a solução é possível, onde a gente consegue encontrar as soluções para os nossos problemas. Então, quando a gente sai de férias e a gente de fato consegue relaxar, não importa se você está viajando, não importa se você está em casa, a única coisa que você precisa é se afastar dos seus problemas. Quando você se afasta um pouquinho dos seus problemas, você vai começar a enxergar eles de um outro ângulo. Então, eu não estou falando um afastamento para você ignorar, até porque se você estiver muito ansioso e preocupado, você não vai conseguir ignorar por completo. Aquilo vai ficar em algum lugar dentro do seu campo mental. Mas se você se permitir um pouco de relaxamento, esse afastamento vai fazer você enxergar as coisas de um outro ângulo, de uma outra perspectiva. E é aí que você vai conseguir resolver os seus problemas. Você vai enxergar o problema de uma outra forma e você vai encontrar possibilidades. Ou você vai se abrir para o fluxo das sincronicidades. O que quer dizer isso? Que o problema pode ser resolvido de N formas. Uma delas é você tendo uma ideia de como resolver. Outra é a ideia vindo até você. Então, você encontra uma pessoa na rua e ela fala de uma coisa. Aí você vai falar com outra pessoa, ela te dá outro caminho. Você fala, gente, o que está acontecendo que está todo mundo me apontando para essa direção? São as pistas que a vida te dá através por meio das sincronicidades. Então, quando você entra num estado de relaxamento, você muda o seu estado interno. Você sai daquele modo tensionado, do modo desesperado, do modo ansioso e se abre para novas formas de fato conseguir resolver os seus problemas ou ter ideias para solucioná-los. É aqui que entra aquele exemplo que todos nós conhecemos das ideias no banho. Como muitas pessoas conseguem relaxar no banho, é um momento onde a gente está mais receptivo. Então começa a observar quando você está fritando nesse modo tensão, nesse modo obsessivo de buscar uma resolução e quando você está no modo mais receptivo. O modo receptivo é muito mais fácil induzir esse modo receptivo no relaxamento. Quando a gente relaxa a nossa mente, a gente consegue permitir com que as ideias venham até nós. Começa a perceber em você essa diferença de estado, quando você está buscando uma ideia e quando você está aberto para que uma ideia venha visitar você.
Este estado da mente receptiva é um estado que eu tenho explorado muito em mim e tem feito muita diferença na minha vida. E não quer dizer que eu não fui teimosa. Eu fui criada para ser muito fazedora. Então foi muito difícil me permitir o relaxamento. Foi uma jornada para eu conseguir me permitir cada vez mais relaxamento. E ainda é um desafio o relaxamento mental que eu tenho que ativamente ficar lembrando de me dar esse relaxamento mental. Mas hoje eu já consigo colher os frutos desse relaxamento que me ajuda a lembrar o quanto isso é importante. Porque no começo vai dar uma sensação que você está sendo improdutivo, vai dar uma sensação que você não está fazendo nada, mas é nesses estados que você permite que as ideias e as soluções cheguem até você. Hoje, para mim, é inegociável eu ter esses momentos de relaxamento e de modo contemplativo. Eu me retiro muitas vezes, onde eu fico numa casa, na natureza, sem internet, sem redes sociais, e eu fico ali imersa nesse processo, em silenciamento, num modo contemplativo. Hoje eu me induzo muito mais nesses estados contemplativos, mas eu demorei um bocado para conseguir aceitar e me permitir. Porque uma coisa é a gente entender o conceito, outra coisa é a gente conseguir bancar isso, de fazer na prática. O meu incentivo aqui para você não é só ficar te passando informação, pelo contrário, passo algumas informações para que estimule você a agir, para que estimule você a entrar nesse modo de relaxamento, nesse modo contemplativo. Vamos começar com uma dieta, sabe? Você não se permite nunca, então vamos pegar ali um domingo e vamos pegar uma hora onde você vai se permitir esse relaxamento. Normalmente o relaxamento físico as pessoas conseguem se dar se elas conseguem dormir, uma boa noite de sono, comer bem, tomar banho, né? Cuidar ali da sua higiene, é uma coisa que vai recarregar a nossa energia no campo físico. No entanto, a mente gera agitação para o corpo, então o corpo não consegue relaxar por completo com uma mente agitada. Então o relaxamento mental, eu percebo que é a área onde as pessoas têm mais desafios, elas têm menos repertório, elas falam para mim, mas como é que relaxa a mente? Como é que faz isso? E aí que a gente precisa se induzir em alguns estados que a maioria das pessoas fala. Por quê? Porque não é sexy, gente, não é popular, não é o queridinho da galera, sabe? É aquelas coisas que você fala, eu sei, mas você não tá querendo fazer. Sim, meditação, sim, práticas de mindfulness, sim, momentos de silêncio, momentos de contemplação. O que é contemplação? Você pode ficar escutando uma música clássica, você pode olhar o céu. Eu passo muito tempo olhando o céu. Sabe quando você olha o horizonte? Eu tô olhando aqui. E a sacada hoje tá um dia bem nublado, tá? Parece que eu tô na nuvem. Quando você olha pro horizonte, você vai assim, relaxando os seus olhos. E aí começa a embaçar, e você começa, sabe, uma viagem, sabe aquele modo onde você tá na estrada, provavelmente não dirigindo, não sei, você tá olhando pra fora e você fica, tipo, viajando. Esse é um estado contemplativo, onde você não força o pensamento, você deixa a sua mente divagar. Muitas pessoas têm medo de deixar a mente devagar, mas é extremamente necessário e saudável a gente entrar nesse modo com a mente mais relaxada. A mente relaxada não necessariamente significa que você vai estar com poucos pensamentos. O maior indicativo é quão leve são esses pensamentos. Esses pensamentos te agitam, te deixam preocupado, ou são pensamentos lúdicos, imaginativos, ou sonhadores, ou possibilidades, ou de repente você escreveu uma piada no seu campo mental e você fala, nossa, surgiu uma piada. Você entra num modo muito criativo, mas é um modo criativo desapegado, é assim, sabe? Tipo, tô ali, jogando papo fora, jogando ideia fora, que não é bem jogar fora, mas você entendeu. Trago incentivos. Este livrinho aqui, coitado, tá todo empoeirado. Ele fica numa parte da estante que pega muito pó. Sem esforço, bastante didático, bem direto ao ponto. Você deve conhecer esse autor do outro livro mais famoso dele, Essencialismo. Um pouco mais filosófico. Esse aqui também é gostosinho, Arte de Relaxar. Nunca sei falar o nome. Boa sorte pra você pronunciar o nome dele. Vai, pronuncia você aí. Ai, esse aqui é uma fofura. Tá cheio de marcação de citação? Vamos pegar uma? Peraí, deixa eu achar uma pra gente. Peguei uma citação aqui pra nós. Quando tiver que tomar uma decisão importante, não perca o sono por causa disto. Apenas tome aquele remédio especial chamado tempo e espere. Seu inconsciente vai procurar a resposta. 2 ou 3 dias depois, a resposta vai aparecer. Quando você estiver acordando, tomando banho ou falando com um amigo,
Tenha fé na sua mente inconsciente e se dê um tempo. Nossa, eu poderia ter começado só com essa frase, ter feito vídeo só sobre isso. Podemos fazer um outro vídeo sobre a mente inconsciente e como ela te ajuda a resolver seus problemas sem fazer tanto esforço também. Por último, O Poder do Agora. Esse livro foi um dos primeiros, assim, que eu comecei a ler sobre esses temas de presença, de mindfulness. Eu tinha ido para a Índia, fiquei na casa de uma amiga minha indiana em Mumbai alguns dias, e encontrei na estante dela e falei, posso ler? Posso pegar uns dias para ler? E comecei a ler. E comecei a ficar bastante intrigada com isso, né? Na época eu não lia tantos livros assim, eu lia mais livros de negócio, mas naquele exato momento era um momento que eu ia passar por uma transformação que eu não sabia ainda. Logo depois eu tinha acabado de chegar na Índia, porque a pessoa não vai para a Índia para continuar fazendo as coisas da mesma forma como ela fazia, né? Então foi um marco aí bem importante do que aconteceu comigo por lá. Alguns livrinhos gostosinhos para estimular o relaxamento que me ocorreu de te indicar. Então, recapitulando, aqui a gente não está falando de não fazer nenhum esforço, mas de fazer o esforço exato, o esforço ótimo, que vai gerar o resultado que você precisa. Sair desse modo ansioso, obsessivo, que não é a melhor estratégia para você resolver os problemas que você está enfrentando. E se essa conversa ficou muito abstrata para você, eu vou te trazer agora um ponto de vista mais prático, mais aterrado. Busque lembrar as últimas vezes que você entrou nesse modo trator, nesse modo desesperado, e traga aqui uma reflexão, traga aqui sua consciência para pensar sobre o resultado. E aí, funcionou? Deu certo? Você conseguiu o que você precisava? Você conseguiu o que você queria? Isso é sustentável para continuar sendo replicável? Porque senão você está precisando de uma nova estratégia. Às vezes a gente fica obcecado em fazer alguma coisa mais rápido e a gente não consegue dar esse zoom out e falar, mas espera aí, qual é o grande problema que eu deveria estar focando em resolver? Por que é que eu estou o tempo inteiro correndo? Por que é que eu o tempo inteiro estou me desgastando? Tá faltando um olhar mais estratégico e a maioria das pessoas não vai trazer esse olhar estratégico. A gente precisa desenvolver ele e fazer boas perguntas. Só que se você está muito apegado ao modo fazeção, você não vai querer liberar tempo na sua agenda. Você vai querer continuar sendo essa pessoa que se esforça muito, que tem agenda lotada. Mas já parou para pensar que de repente você pode encher a sua agenda com outras coisas mais prazerosas, mais gostosas? Quanto mais eficiente você fica em fazer aquelas coisas que não são tão legais, mais tempo livre sobra para você fazer coisas que você gostaria de estar fazendo. Se você está se desgastando muito para fazer algo e não está gerando resultado, tá faltando uma peça aí, tá faltando alguma informação que você ainda não encontrou. E uma forma maravilhosa de você conseguir encontrar essa peça que está faltando é se permitindo entrar num relaxamento, que é onde o seu estado fica mais propício para que a solução possa te encontrar. É isso por hoje e até o próximo vídeo.